Olá, bem-vindos a mais um estudo aqui no canal da Congregação Espírita Francisco de Paula. E vamos começar hoje fazendo a nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, nossa Mãe, ajude-nos, Senhor, a termos um bom estudo e que possamos, a partir dele, aperfeiçoar e expandir a nossa ação no mundo, orientada sempre pelas leis divinas, pelo exemplo de Jesus e pela instrução de nossos amigos e guias espirituais, tal como a doutrina espírita nos explica. Que possamos, Senhor, fazer desse estudo mais um passinho, né, na espiritualização do nosso dia a dia. Que possamos partir da busca do saber, conhecimento, da percepção, nos tornarmos pessoas mais dignas, mais úteis, mais conscientes da nossa missão no mundo. Obrigado por tudo, graças a Deus. Bom, nosso tema de hoje é desigualdade social e desigualdade de riquezas, com base. Onde está os espíritos? Aqui está. Com base nas questões. Desmarcou aqui. Da 806 até 813, mas na verdade a gente vai passar por questões que dizem respeito ao capítulo todo, né? No final, eu dou algumas sugestões extras de leitura para quem quiser se aprofundar sobre isso, tá bom? Bom, por que esse tema? Bom, primeiro porque, como eu sou professor de História, né, e sendo professor de História, tudo que diga respeito à sociedade me interessa por princípio, por força do ofício. E uma coisa que sempre me apaixonou, né, que me interessou muito na doutrina espírita, é como, ao falar de moralidade, ao falar da conduta que se espera de um espírito consciente no mundo, ela sempre faz esse diálogo entre a questão pessoal, o micro, de cada um de nós, mas também o macro, de nós no coletivo. Então, no mesmo livro dos Espíritos, a gente fala sobre perdão, a gente fala sobre autoexame, autoconhecimento, mas a gente também fala sobre as implicações disso na nossa conduta em relação aos outros, nos nossos relacionamentos com o mundo, né? Então, a doutrina espírita ela é muito moderna no melhor sentido nesse aspecto, né? Ela não se prende apenas a uma questão individual. Ela também fala de questões mais gerais e da relação que isso tem. Porque, no fundo, é tudo a mesma coisa, né? É tudo a mesma coisa, mas não existe essa separação absoluta entre minhas relações com a sociedade, com o mundo e a minha ética pessoal hiperprivada. São valores e princípios que estão em jogo aí, informando tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto coletivo. E uma reflexão sobre isso é sempre saudável. Então, voltando aqui ao nosso capítulo, é o capítulo 8 do livro terceiro do Livro dos Espíritos. Perdão, é o capítulo 9. 8 é o número da lei, né? É o capítulo 9, Lei de Igualdade. Mas a gente pode ir. O capítulo começa na questão 803. Geralmente, eu, por exemplo, tento seguir pelo número das questões, né? Mais do que pelo número dos capítulos. E vai seguindo. Eu vou pular já para 806, que é a questão das desigualdades sociais. Que é bem interessante, eu vou ler apenas porque é bem curtinha, tá? Não vou ficar entediando vocês recitando o texto. 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei da natureza? Resposta: não. É obra do homem e não de Deus.
E tem um desdobramento, né? Essa desigualdade desaparecerá um dia? E a resposta, vou ler só um trecho, diz o seguinte: só as leis de Deus são eternas. Não vês que essa desigualdade se apaga dia a dia? Ela desaparecerá com a predominância do egoísmo e do orgulho. Restará apenas a desigualdade de mérito. Ora, como a seção seguinte fala de desigualdade das riquezas, por que essa separação? A meu ver, é porque essa edição do Livro dos Espíritos que a gente tem, ela é baseada na segunda edição, que é de 1860. Naquela época, na Europa, né, o livro veio da França, era comum você ter ainda nobreza e preconceitos ligados a esse tipo de hierarquia social. Né? Então, barões, condes, né? A França mesmo era um império nesse momento. Então, essa coisa da aristocracia era uma coisa muito forte. E era assim em vários outros países também. Né? Então, essa coisa de ser de boa linhagem, ser de boa família seria aquilo que popularmente a gente chama de sangue azul, né? De uma família que tem título de nobreza e, consequentemente, muitas vezes, posses também. Família que tem é considerada com mais respeito, autoridade, dignas de mais direitos do que outras, por causa dessa titulação, né? Dessa posição social. O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Isso é tudo ilusão. É uma coisa que a gente inventou aqui na Terra e isso não tem substância espiritual nenhuma. Um espírito que nasce numa família nobre, ele não é melhor do que um que nasce numa família plebeia, como se dizia, né? Uma família de commons, em inglês, né? Dos comuns, das pessoas que não têm título de nobreza. É tudo a mesma coisa. É claro, na Terra, a experiência de cada um pode ser bastante diferente em função disso. Mas a qualidade do espírito é igual. Não existe espírito de sangue azul, isso é besteira. A mesma pessoa que é, segundo o espiritismo, numa vida é um rei, pode ser um mendigo na vida seguinte. E vice-versa. Então não existe. Isso não diz nada sobre a qualidade intrínseca do espírito da pessoa. Então, consequentemente, isso é criado por quê, então, se isso não tem realidade espiritual? Isso é criado, segundo os espíritos, pelo orgulho e egoísmo, a vontade de se distinguir, a vontade de conseguir vantagens, a vontade de se sentir superior aos outros. Né? São ilusões que a gente tem quando nós ainda não estamos bem conscientes da realidade espiritual. E o que é mais interessante é o seguinte, isso pode parecer uma coisa obsoleta, né? Porque nobreza, né, no Brasil, isso é um negócio antiquado. Mas, na verdade, se a gente for parar para pensar, essas desigualdades sociais elas continuam existindo mesmo que não haja títulos formais de nobreza. Tem muitas famílias, geralmente famílias que vieram de procedência rica, né? Ou que um dia tiveram poder, glória, que se gabam de seu sobrenome, né? Que cultuam, né? uma tradição do seu passado, né? Ou que se veem, mesmo que isso não seja dito claramente, né? Tem pelo menos alguns membros que se veem como superiores a outros por conta disso, da sua origem, que é o mesmo pensamento que orientava o nobre naquela época. A única diferença é que o nobre tinha privilégios muitas vezes por força da lei. Hoje isso é mais informal. Pelo menos no Brasil e em vários outros países não se reconhece nobreza como dando direitos especiais a ninguém. O que não quer dizer que, na prática, algumas pessoas não acabam usufruindo de direitos especiais por conta do seu berço, por causa da sua origem, do sobrenome, dos contatos que tem, da sua posição econômica e social. Né? Ser um Zezinho das couves qualquer, infelizmente, falo aqui no Brasil, né? Mas em muitos outros países também, não é a mesma coisa que ter um nome imponente, famoso. Muitas vezes, a pessoa que vem de uma família prestigiada, uma boa família, né, ela goza de privilégios na justiça, diante das autoridades policiais, nos lugares aonde vai, frequenta, ela é vista como tendo uma qualidade superior de algum tipo. E às vezes a pessoa se ilude, acredita mesmo que tem por causa disso. Né? Isso é uma desigualdade social, embora ela não seja
legal, né? Mas ela ainda existe, ainda pode influenciar em algum grau a experiência que as pessoas têm no dia a dia. Isso é um perigo, porque nós tendemos muitas vezes a reproduzir esses hábitos de dividir as pessoas em categorias de acordo com sua origem, né, suas posses, seu sobrenome, sua linhagem, em outros contextos, não, em vários contextos também, por outras questões também, religiosas, raciais, culturais, às vezes de acordo com a proveniência nacional, né, se é do próprio país, se veio de algum outro país. Às vezes temos muita deferência com gente que vem de certos países e temos um preconceito enorme com pessoas que vêm de outros, sem menor base, né? Com base apenas em ideias preconcebidas. Isso são desigualdades sociais que a gente muitas vezes reproduz e nem percebe. De novo, isso é fruto do egoísmo e do orgulho. Isso são ilusões que a gente tem na matéria. Isso não tem nenhuma concretude espiritual. Desculpe. Então, ao tentar olhar a vida de um ponto de vista informado pela espiritualidade, formado pelas leis divinas, devemos nos esforçar para não reproduzir esse tipo de distinção com as pessoas. Porque muitas vezes aquele que, aos nossos olhos carnais, tem a proveniência mais humilde, né, que vem até da posição socioeconômica mais baixa, aquele espírito que está ali, muitas vezes, tem um progresso, tem uma luz, um desenvolvimento, uma sabedoria muito maior do que um outro que está todo enrolado em seda, que tem algum sobrenome imponente, tem todos os ornamentos do prestígio, materialmente falando, mas que espiritualmente às vezes é um espírito ainda pouco experiente, né? Ainda às vezes até comparativamente, né? Mais infantil, né? Mais jovem, melhor dizendo, perdoem o termo. Então, Jesus mesmo, né? Jesus não era da elite, definitivamente. Não vivia entre a elite. Não era um saduceu, não era um ricaço. E por mais que a gente considere a história da manjedoura como uma lenda, é uma lenda que diz muito simbolicamente. É como se a pessoa mais importante do mundo nascesse num estábulo, né, em condições as mais humildes possíveis. E isso tem uma força muito grande. Então a gente tem que educar o nosso olhar para não nos deixarmos levar mais por esse tipo de ilusão, né? De que as pessoas são melhores ou piores por status social. Não, não são. Muitas vezes aquele que está um status mais elevado, ele tem tem mais dores e tormentos e dificuldades do que aquele que está um status mais baixo, materialmente falando. E aí, na parte seguinte, né, são só duas perguntinhas, né? Uma desdobrada em duas e a terceira, que é 807, sobre a questão ainda desigualdades sociais, depois vem desigualdades de riquezas. O que é interessante também, aí, do ponto de vista de um historiador, é porque ele responde diretamente a algumas questões que, no âmbito da política, da economia, das ciências sociais, são sempre muito colocadas, né? As coisas, quais são as soluções para os problemas do mundo, né? Então, 808 já diz assim: se a desigualdade de riquezas, né, ela não surge da desigualdade das faculdades, das capacidades e talentos de cada um, que dá uns mais meios de adquirir do que outros. E a resposta dos espíritos é no ponto, é cirúrgica. Sim e não. Que dizeis da astúcia do roubo? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: as desigualdades de riquezas não existem unicamente por causa do mérito. No mundo concreto, real, né, nem toda fortuna é bem adquirida. Ou seja, adquirida por vias moralmente aceitáveis, legítimas. E isso é interessante, porque isso também é senso comum, é fácil de ver. Existem pessoas que batalharam muito para obter os grandes recursos econômicos que têm,
que é justo. Tem outros que herdam, ou seja, foi uma outra pessoa que lutou para amealhar aqueles recursos, um pai, uma mãe, um avô, né? Às vezes é uma fortuna que já está várias gerações na mesma família, né? E existem aqueles que, tendo ou não talento, tomaram atalhos para conseguir a riqueza, né? Que cometeram crimes ou recorreram a meios que, mesmo que legais, não seriam considerados éticos ou morais. Isso é fácil de constatar, não é nada surpreendente, né? E aí, então, constatado isso, né, Kardec vai fazendo uma série de outras perguntas. E aí, no 811, ele chega a uma que é bem interessante, de novo, para o olhar histórico, né, que é 811, que é assim: absoluta igualdade de riqueza é possível? Algum dia existiu? Resposta, também bem direta ao ponto. Não, ela não é possível. A diversidade das faculdades e caracteres a isso se opõe. O que quer dizer o seguinte: se você nivelasse todo mundo, botasse todo mundo com exatamente os mesmos recursos no primeiro momento, depois de um tempo, já estaria diferente. Uns teriam conquistado mais e outros menos, e outros estariam no mesmo lugar. Lembra a parábola de Jesus lá com os talentos? Se você dá uma interpretação apenas materialista. Uns vão conseguir dobrar o que tiveram e outros não, vão continuar onde estão. Vão continuar com a mesma coisa. Talvez um ou outro até consiga perder menos, perder o que tinha, né? Por que isso? Porque as capacidades são diferentes, materialmente falando, né? Está falando aí de recursos materiais. Tem pessoas que são extremamente capazes em coisas mais abstratas, mas em administração de recursos, números, etc., não são muito boas. E tem outras que são extremamente talentosas para isso. Não é uma questão puramente moral, né? É uma questão objetiva. Os talentos são diferentes, consequentemente. A capacidade de manter ou criar mais recursos econômicos vão diferir também. O que põe abaixo, né, a ideia de que a sociedade toda deveria ser organizada com todo mundo igual sempre. Porque as tentativas que já houve disso não deram muito certo, não duraram muito tempo. Mas, por outro lado, né, ou mais para baixo, né, diz o seguinte: não, perdão, não é essa aqui. Ah, sim. Quando o Livro dos Espíritos vai falar do direito de propriedade, lá para frente, né, a pergunta 880 em diante, Kardec pergunta, né, sobre o que seria uma propriedade legítima. E os espíritos estabelecem, então, dois grandes critérios. O primeiro, propriedade é legítima quando ela é conseguida honestamente. Ou seja, você seguiu as regras, as leis. Esse é o primeiro critério. O segundo critério, quando ela é obtida honestamente sem ter feito mal a ninguém, sem prejuízo a outrem. Isso também é importante. Porque nem tudo que é legal é moral. Existem meios de conseguir propriedades que estão dentro da lei, que são autorizados, mas não necessariamente são justos. Né? Que respeitaram o bem-estar e os direitos alheios. Isso é uma questão. Então, o direito de propriedade, espiritualmente falando, ele não é absoluto e indefinido. Existem critérios aí a atender. E o mesmo Livro dos Espíritos, mais lá para frente, ele também vai dizer o seguinte, que quando Kardec pergunta que se não fossem os preconceitos sociais pelos quais nos deixamos de dominar, encontraríamos sempre um trabalho qualquer que nos ajudasse a viver, ainda que não tivéssemos de nos deslocar de nossa posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos,
ou que os põe de lado, algumas não são impossibilitadas de prover as suas necessidades por forças de moléstias ou outras causas, independentes da sua vontade. Ou seja, não tem pessoas que, embora tenham feito tudo certinho, né, embora não sejam preguiçosas, não sejam inaptas, mas que por algum motivo não conseguem mais se sustentar. E aí? E a resposta é também bastante eloquente. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então, é outro choque para a gente, porque a sociedade que a gente vive, na modernidade, no mundo, na maioria dos países, pessoas passam sim necessidade. E morrem de fome ou qualquer coisa correlata. Então, o fato de a desigualdade de riquezas não ser possível no sentido absoluto não nos exime do compromisso com os nossos irmãos que, por algum motivo, não estão podendo, por eles mesmos, prover as suas necessidades materiais, entre outras. Estou falando só do básico, do sustento físico, mas poderia estar falando de direito à instrução, poderia estar falando de questões, série de direitos, hoje chamados muitos deles direitos humanos, que fazem parte, tá, inclusive na nossa Constituição, né, do que todo cidadão deveria poder gozar. Saúde, educação, etc. Liberdade. Isso não nos exime da nossa responsabilidade uns com os outros. Mas, em outra parte, falando de civilização, os espíritos vão dizer que a sociedade, a gente se acha muito civilizado por causa dos nossos avanços científicos e tecnológicos, mas, na verdade, somos bem pouco. Porque, em outros aspectos sociais, morais, nós deixamos muito a desejar. E esse, certamente, talvez seja o aspecto mais cruel. Né? Vivemos num mundo onde pessoas morrem de fome, ao lado de outros que têm abundância. Então tem alguma coisa errada aí. Né? Não é pelo fato de, como às vezes se reduz nos debates ideológicos, são muito reducionistas, às vezes muito hostis. Né? Não é uma questão de todo mundo ter que ser igual, que é utópico, é impossível, mas também não significa que a gente deve se preocupar unicamente com o próprio umbigo e deixar o próximo de lado. Né? Já no tempo de Cristo, né, desde as raízes do pensamento cristão, se fala do dever que se tem com as pessoas que precisam de ajuda, seja material, seja espiritual, seja de qualquer outra natureza. Os primeiros cristãos enfatizavam muito essa questão da caridade, né, do ajudar os que precisavam. E o espiritismo, ao retomar a moral cristã, não é diferente. Então, faz parte de nossas obrigações, uma vez que vivemos em sociedade, também zelarmos por aqueles que são mais fracos, por aqueles que estão passando um momento mais difícil, aqueles que estão, ainda que temporariamente, em uma condição de maior vulnerabilidade do que nós. E claro, isso vale para tudo. A gente pode estar pensando aqui em questões materiais, mas a gente pode pensar em questões morais, em questões emocionais, em questões de saúde, em questões de acesso à educação. Né? Quantas pessoas por aí não carecem de uma educação adequada? Podem até ter frequentado a escola, mas ignoram uma série de coisas que poderiam fazer diferença na sua vida. Nesse momento, né, estou gravando aqui em fevereiro de 2021, a gente está vivendo uma crise enorme de saúde pública no mundo, não é só em um país. E tem muitas pessoas que, por não saberem se informar adequadamente, se deixam levar por boatos, tomam remédios que fazem mal, criam preconceito contra a vacinação, que é uma necessidade para a gente conseguir sair desse problema. Né? E tudo isso faz o quê? Isso é o quê? Uma necessidade de educação adequada. Né? Não é uma questão de estarem passando fome no sentido físico, mas estão passando fome no sentido intelectual mesmo. Algo lhes falta. Então, procurar esclarecê-las também é uma forma de caridade. Aliás, o Livro dos Espíritos fala muito do papel da educação, não apenas nesse sentido de informação ou de escolaridade, mas também de educação moral, que é uma questão que todos nós precisamos. Né? Que muitos dos problemas que temos se devem a uma educação moral deficiente, que faz com que a gente naturalize o que não é aceitável do ponto de vista espiritual. Eu dou um exemplo.
Né? No tempo de Kardec, né, essa edição do Livro dos Espíritos de 1860, né, como foi dito, no tempo de Kardec, no Brasil, por exemplo, a gente ainda tinha escravidão. Era natural, normal, que pessoas que tivessem alguma condição econômica para isso comprassem outras pessoas e as tratassem como uma posse, como um objeto. Hoje, 2021, graças a Deus, a gente avançou e essa concepção de que a escravidão era algo natural, normal, isso foi abandonado. Pelo contrário, hoje a escravidão é considerada um crime. Ainda tem casos aqui e ali de pessoas que são mantidas em condições semelhantes à escravidão. Sim, o noticiário está cheio disso. Mas, hoje, a lei e os costumes da sociedade de maneira geral, né, não reconhecem mais isso como aceitável. Graças a Deus. Na época de Kardec, isso ainda era motivo de debate. Os Estados Unidos teve uma guerra civil por conta disso. Né? Então, para vocês verem, a guerra mais violenta da história dos Estados Unidos foi por conta da manutenção ou não da escravidão. Guerra Civil Americana. E como se evoluiu de lá para cá. Ainda temos uma série de problemas, inclusive alguns que são legado da escravidão, né? Racismo e coisas do tipo. Mas a noção de escravidão mesma, a sociedade evoluiu. E mesmo que o espírito que tivesse assim, uma tendência, né, para o escravagismo nascendo no nosso meio, ele não vai ter mais as oportunidades que ele tinha naquela época de manifestar isso. Pode ter outras, mas aquela já está vetada. A sociedade progrediu. E por que progrediu? Porque um número significativo de espíritos percebeu que aquilo era um equívoco e lutou para que os costumes e as leis mudassem. Então, teve uma percepção moral individual, mas teve também, ao longo de muito tempo, em vários países, uma ação coletiva para mudar esse estado de coisas. Eles não guardaram essa percepção só para si e ignoraram o problema, não. Eles expandiram isso. Inclusive, muitos dos movimentos abolicionistas tinham uma base religiosa, cristã, uma motivação religiosa. Era o amor ao próximo colocado em prática. Eu quero amar o meu próximo, mas vivo num mundo em que uma parte considerável dos meus próximos passam por essa condição degradante. O que eu posso fazer a respeito? Foram lá e atuaram. É graças a esse esforço, não caiu do céu, né? É graças a esse esforço de conscientização, de educação, de mudança de costumes e leis, instituições, a escravidão hoje é considerada um crime em quase toda parte. E poderia citar outras questões, né? Violência doméstica, a valorização ou não da educação, a aceitação de atos como o duelo, que já era um problema na época de Kardec, né? Aparece lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso era natural em alguma época, em alguns lugares, em muitos lugares. Hoje não são mais. Por quê? Porque houve uma percepção, primeiro de algumas pessoas, depois de um grupo maior, de que isso deveria mudar. É a ética, o princípio moral das leis divinas guiando o progresso. Primeiro com algumas pessoas que são pioneiras, e depois elas vão espalhando aquilo e aquilo vai se tornando um novo consenso. E aí muda tudo. Então, já encerrando, esse diálogo entre a herança que o espírito traz e o meio que ele encontra ao renascer no mundo material, a educação que ele vai receber, isso pode contribuir muito para o seu próprio aperfeiçoamento. A sociedade vai refletir os valores que as pessoas recebem na sua educação individual, né? Mas uma coisa afeta sobre a outra. Aqueles que têm uma percepção melhor, ainda que intuitiva, das leis divinas, vão tentar levar isso para o coletivo. E, por sua vez, as instituições e concepções que predominam no coletivo influenciam cada um de nós ao renascer aqui e sermos educados em valores, em ideias, né, em normas. Uma coisa influencia a outra. Então não adianta pensar, eu vou evoluir sozinho. Não dá, ninguém evolui sozinho. Mas
a gente deixa sempre uma contribuição. A gente recebe a contribuição do meio à nossa volta, da sua família, da escola, para quem tem a oportunidade de frequentá-la, dos costumes da região onde a gente vive, da religião, para quem tem, e por aí vai. E também reproduzimos isso. E às vezes decidimos que não vamos reproduzir porque não concordamos com aquilo e vamos tentar passar adiante alguma concepção nova que tenha surgido. Por exemplo, pensando no século XIX, uma concepção de que talvez a escravidão não seja uma coisa aceitável, não seja tão normal assim como todo mundo tende a pensar que é no país que estão vivendo. Então, a ideia do Espiritismo é nos iluminar para que a gente perceba isso, né? Porque ele diz: seremos felizes quando nos alinharmos, nos harmonizarmos com as leis divinas, e seremos infelizes ao nos pormos em conflito com elas. E muito das que as leis divinas nos preconizam, das leis morais, tem a ver com o quê? Com a nossa relação com o próximo. Seja o próximo mais próximo, pessoa que está na minha frente, né, com quem eu cruzo o caminho, ou sejam aqueles que estão no mundo comigo, mas que não necessariamente estão tão próximos assim. A sociedade, né, a gente está pensando como cidadão já, como membros de um grupo maior. Temos deveres para com todos. E desses deveres, entendidos agora na visão macro, no coletivo, nasce também o mundo que nós estamos legando para a posteridade. Nossos filhos, nossos netos, que às vezes são nós mesmos, né? No caso dos netos, tem casos disso, de espíritos que reencarnam como seus próprios netos, como filhos de seus filhos. Podemos ser nós. Temos responsabilidade nisso, na questão do meio ambiente que vamos deixar para o futuro, nas instituições que vamos deixar para o futuro, os costumes que vamos legar para a posteridade. Estamos imbuídos, metidos em tudo isso. Nossa contribuição pode ser pequenininha, né? No nível individual pode ser pequenininha, mas ela existe. E por ela nós somos responsáveis. Então, meus amigos, é isso. Quem quiser aprofundar um pouco mais sobre isso, eu recomendo a leitura, não apenas do Livro dos Espíritos, né, a parte terceira das leis morais, mas também o Evangelho segundo o Espiritismo trata dessas questões. Quando fala lá do homem de bem, quando fala do amor ao próximo, quando fala de amar os inimigos, a caridade com criminosos, né? Tudo isso está presente ali. Quem quiser alguns casos práticos, o Céu e o Inferno, na parte segunda, também de Kardec, ilustra, em vários casos, nos relatos de espíritos, como as condições em que encontraram, nas vidas que tiveram, podem ter influenciado, né, a sua trajetória. É bem interessante. Né? E a literatura espírita está cheia, né, de obras em que, de alguma maneira, a gente pensa sobre essa questão entre a moralidade aplicada não apenas no sentido individual, mas no sentido da relação de cada um com a sociedade. Né? Leon Denis, em particular, gosta bastante de falar disso. E em 1924 ele escreveu uma série de artigos para a Revista Espírita que depois foram traduzidos para o português e ganharam o nome de um livrinho que tem várias edições, né, que é bem interessante, chamado Socialismo e Espiritismo. Sendo que o socialismo que ele fala não é o socialismo que a gente normalmente pensa, né, no sentido de ideologia política. Ele está falando, na verdade, de uma questão mais básica, né, mais anterior, que é a questão de você pensar no aperfeiçoamento da sociedade, por qualquer meio. E no caso dele, ele enfatizava muito essa questão da educação e da aplicação dos valores trazidos pelo Espiritismo, do aperfeiçoamento do indivíduo e, consequentemente, também da sua ação na sociedade. O próprio Denis era um grande exemplo disso, porque na juventude, embora ele fosse membro de uma família pobre, né, ele teve que batalhar para conseguir estudar um pouco. Ele fazia parte de uma organização, a Liga de Ensino, em que ele mesmo ajudava a criar bibliotecas para operários, né, que não tinham tanto acesso à leitura. Né? Então isso é muito interessante. A própria vida do Leon Denis é um exemplo daquilo que ele pregaria depois, né, de como você pode transformar essa moralidade informada pelas leis divinas numa ação altruísta, social. E é isso que ele está chamando aí de
socialismo no sentido de social mesmo, não é no sentido de ficar controlando recursos econômicos, de ficar discutir isso e aquele partido. Ele está falando de ação para a sociedade. É o sentido mais raiz mesmo da palavra. E ele fazia isso naturalmente, orientado pelos princípios espíritas que são os nossos também. É uma leitura bem legal, é um livro muito fácil de achar. Fica aí a dica para quem quiser pensar a respeito. Então é isso, eu encerro aqui com uma prece. Obrigado, Pai, pela oportunidade do estudo e da reflexão. Que possamos, através dele, nos abrirmos às boas inspirações dos nossos guias e amigos espirituais e também nós aprendermos a sermos mais úteis, né, ao nosso próximo, à nossa sociedade e ajudarmos, ainda que de forma pequena, né, da forma micro, nós possamos ajudar a fazer deste mundo um lugar um pouquinho melhor, um pouquinho mais acolhedor, um pouquinho mais fraterno. E assim, Pai, damos por encerrado o nosso trabalho de hoje, dando juntos como sempre, graças a Deus.